Nos últimos vídeos do canal, perdi tempo da minha vida a falar aos meus milhares de subscritores da novela A Promessa, a que apelidei carinhosamente Ramboiada. Pois bem, dentro dessa ramboiada existe um quadrado principal que troca fluidos entre si e pensei, por que não falar também em High School Musical, o musical, a série, a minha queridinha da Disney, o quadrado amoroso, a sério, o título já vai bué longo, mas se quiserem posso continuar até alguém fechar o vídeo. A verdade é que nem sempre foi a minha queridinha. Tinha gostado da primeira season, lá para 2020 quando saiu, mas a segunda e a terceira detestei completamente, ao ponto de ter procrastinado tanto para ver a última. Só havia há umas semanas. E agora chego à brilhante conclusão que assisti tudo errado e fui um grande burro por não ter conseguido apreciar esta obra-prima da Disney como deve de ser. Sup, sou SS e este é só mais um vídeo do YouTube, que possivelmente será a primeira de 4 partes. Embora o objetivo seja falar de uma season por vídeo, aviso desde já que vou muito dar spoilers a acontecimentos que acontecem mais para a frente na história. Para já vou limitar-me a contextualizar, mas spoilers fortes e robustos virão. Feta atenção nas personagens do quadrado. Ricky Bowen ainda gosta da ex-namorada Nini e no início das aulas decide tentar reconquistá-la ao entrar no clube teatro, mesmo odiando musicais. Isto depois de ter cagado nela quando se declara online. Foi basicamente: eu amo-te. Obrigado. Vou abandonar que eu tenho uma consulta agora às 5 horas, às 5h30, não posso estar aqui. A Nini, por sua vez, seguiu em frente e arranjou um novo namorado durante um acampamento de verão, o EJ. Sobra a Gina Porter, a miúda que muda de penteado todos os episódios e que fica fodida quando a Nini consegue o papel principal na peça, tentando sabotá-la a todo o custo nos episódios que se seguiram. No processo, acaba por apaixonar-se pelo Ricky. E sim, este quarteto acaba por se enrolar todo durante 4 temporadas, só faltou mesmo Nini e Gina. Tu queres ser o meu primeiro beijo? Rumores diziam que a série ia ter 5 temporadas, mas com a saída da atriz principal a meio, impossibilitou a grande Destas 4 personagens, a minha favorita sempre foi a Gina, mas na altura o casal que preferia era mesmo Ricky e Nini. Era só ver as entrevistas na altura, os atores do Ricky e da Nini apareciam sempre juntos, as melhores canções da série ficavam sempre para os dois e eram sempre músicas sobre amor para a vida toda, mas just for a moment, pelos vistos. É muita publicidade enganosa e, embora com química pelo meio, sempre teve tudo escancarado desde o início. A Gina e o Ricky sempre foram o endgame. Puto, não tem como olhar para esta cena e não ficar de coração derretido. Ou nesta? Ou esta? Ok, esta talvez não, mas esta... Quando se colocam triângulos amorosos em séries, é comum que o papel do terceiro elemento seja só para provocar ciúmes e fortalecer os laços dos outros dois, mas isso não significa que a pavimentação para o romance do terceiro elemento com um dos outros não seja feita. Às vezes só cozinham esse tipo de situação para ver qual é a aceitação do público, caso queiram seguir por esse caminho mais tarde. No fim do dia, a verdade é só uma. A construção da Gina com o Ricky existiu desde cedo e foi sempre alimentada de alguma forma. A Gina começa como uma espécie de Sharpay a tentar arrumar com a Nini para que não possa atuar. Quando cria uma forte ligação com o Ricky, ela abandona o papel de Sharpay na história e começa a assemelhar-se mais com a Gabriella. Já me posso concentrar na Gabriela. Ela é a miúda estranha de East High que muda várias vezes de cidade por causa do trabalho da mãe, tal como a Gabriella. E o Ricky é um miúdo estranho ao teatro que só cantava no duche, tal como o Troy. Nada estranho. Não, estranho? Não somos nós. Não me interpretem mal. Acredito que a Nini e a Gina nasçam de uma bifurcação da Gabriella, assim como o Ricky e o EJ nascem do Troy. Mas como é óbvio, as personagens não são só uma coisa, muito menos cópias descaradas dos filmes originais. A Gina parece mais uma versão revoltada e rebelde da Gabriella. Estou impressionada por não ter mencionado aquela vez que incendiei a escola. Que não quer criar ligações por causa do emprego instável da mãe. Mas isso bem sabemos que é só uma barreira que ela coloca para não se magoar. Tudo o que lhe sobra são as competições, o desejo de ser sempre a melhor, na esperança que isso a preencha de alguma forma. Quando falha até nisso, deixa o lado negro da força ao seu lado mais Sharpay. A minha mãe disse sempre que se não fores a número 1 naquilo que fazes, não vale a pena fazê-lo. Que coisa gira de se dizer a uma filha. Vamos lá à lista de patifarias da nossa Gina em 5 episódios. Evitar que o Ricky saia da peça porque a Nini não o quer lá. Roubar o telemóvel da Nini e não admitir. Fazer com que a Nini chegue atrasada a um ensaio porque não tem o telemóvel. Dificultar a coreografia do Stick to Status Quo à Nini. Levar o EJ ao baile da East High para irritar a Nini. Entornar uma bebida em cima do EJ.
Enquanto isso, a Nini também tem a sua fase malvadex, tratando o Ricky abaixo de cão por estar a fazer teatro pelos motivos errados e roubando todos os pertences possíveis à Gina. Não esquecer a cena em que ela quase caga no Ricky quando ele está a sofrer com a separação dos pais. Ela é incapaz de ser o porto de abrigo do Ricky neste ponto da história, e está tudo bem com isso. Antes de avançar para o episódio 5, deixem-me contextualizar que o EJ começa a sentir medo de perder a Nini para o Ricky. Com a ajuda da Gina, ele rouba-lhe o telemóvel e acaba por apagar um voicemail do Ricky. A Nini descobre e a relação dos dois termina. No entanto, o EJ não está disposto a desistir dela e a Gina tem um plano pardo de levá-lo ao baile da escola na tentativa de provocar e fazer ciúmes à Nini. Esse episódio 5 dá finalmente as boas-vindas a East High à Gina, a partir do momento em que consegue formar uma forte ligação com o Ricky. É a primeira vez que a vemos a perder o controle da situação e a dar a parte fraca, e isso permite ao Ricky chegar até ela e conhecer o outro lado que ela reprimia por medo. This is not what I want. This is not what I planned. And I just gotta say, I do not understand. Nem mesmo quando a Gina é alvo de roubo de vários dos seus pertences, ela desarma a personagem. In fact, ela parece dar zero fucks quando a Nini lhe conta o que fez. Voltando ao Homecoming, para os mais distraídos, este episódio é meio que uma premonição do desfecho de todas as 4 personagens principais, e é mesmo à descarada. Primeiro, a Gina dá uma tampa ao AJ num baile, entre muitas aspas, claro, porque de facto nunca nada começou entre os dois. Segundo, o Ricky tem o seu fim de noite com a Gina após isso. Então, o que é que aconteceu com a Gina na sexta? Não tenho a certeza. She probably gives you butterflies. Terceiro, a Nini não vai ao baile, pois está numa jornada de autodescoberta longe de rapazes, e isto tudo ao som de Born to be Brave. Don't need a hero to lift me up the ground. E quarto, o EJ acaba sozinho e abandonado. Se formos mais longe, podemos dizer que a Ashlyn e o Big Red se juntaram à comunidade LGBT ao dançar com o Carlos. Haha, tenho uma graça. No episódio 6, a Gina já cagou completamente no plano de roubar o papel principal à Nini, pois o vínculo que criou com o Ricky torna-se uma prioridade. Esse vínculo também permite à Gina criar laços com o resto do pessoal do teatro. Por outro lado, o Ricky também para temporariamente com a opção com a Nini e empenha-se mais para o sucesso da peça, porque a Gina o motiva nesse sentido. Oh, e tem uma cena muito boa nesse episódio, que é quando o Ricky canta When There Was Me and You para a Gina. Se bem se recordam, no filme original quem canta essa canção é a Gabriella, isolada na escola, momentos depois de ouvir da boca do Troy que ela não significa nada para ele. Oh não, o mundo ela acabou! Drama! Na série subvertem um bocado a canção, pois o Ricky canta para a Gina enquanto a Nini ouve escondida. No momento em que ele diz I confuse my feelings with the truth, a Gina aparece em primeiro plano na palavra truth, enquanto que a Nini aparece em I confused my feelings. É um detalhe que acho interessante porque faz parecer que o Ricky andou só a perseguir um conto de fadas que já não existe, enquanto que a Gabriella só estava equivocada sobre as verdadeiras intenções do Troy. É a partir dessa cena que a Nini começa a recalcular a rota ao sentir um ciúmito básico da ligação entre o Ricky e a Gina. Ai Nini, a inveja é um sentimento muito feio. Ela que estava tão focada em ter um novo começo e em parar de se ver pelos olhos do Ricky e do EJ desde o episódio passado, de repente vê-se de volta à antiga versão dela. Ai meu, foda-se isso, eles ficavam tão bem juntos. Ficam? Episódio seguinte, dia da ação de graças. O Ricky está na merda com a separação dos pais e fica ainda pior quando liga para a mãe e quem atende é o seu novo namorado. O Ricky fica afetado com aquilo e pensa em contactar a Nini, mas não o faz. É importante ressaltar que no episódio 1 o Ricky refere que a Nini sempre foi a sua melhor conselheira. O Ricky continua a ter a Nini nos favoritos do telemóvel porque ainda não colocou um ponto final no capítulo com ela e porque ela sempre teve essa função na vida dele enquanto ainda namoravam. O problema é que a Nini não está disposta a ter mais esse papel na vida do Ricky. No minuto a seguir está a Gina a tocar-lhe à porta para ir com ela à festa na casa da Ashlyn e acaba por conseguir abstraí-lo de pensamentos maus e a aconselhá-lo da melhor maneira. Afinal, quem melhor que ela para discutir sobre mudanças drásticas na vida? Os dois nessa altura já perceberam que podem contar um com o outro para falar dos seus problemas pessoais. A Gina torna-se o porto seguro para o Ricky, algo que a Nini deixou de ser há muito tempo. Gosto que nesse episódio, e apesar da Nini se sentir desconfortável com a aproximação da Gina e do Ricky, a Nini e a Gina deixam de lado a rivalidade que havia entre as duas. Acho sempre um ponto forte neste tipo de séries quando o fazem. Costuma ser satisfatório quando conversam francamente. Eu sei o que é não pertencer. Sei o que é. Ter de meter uma máscara todos os dias com estas pessoas e
E depois chegar a casa e precisar daquele apoio e não ter. E depois olhas para as outras pessoas todas e não tens o que eles têm. E não sabes como tê-lo, não sabes o que fazer. Eu sei o que isso é. Uma coisa que me costumava deixar desconfortável era o facto da Gina nunca ter admitido à Nini que foi ela quem roubou o telemóvel. Mas vendo bem a conversa entre as duas, a Gina até tenta pedir desculpa, mas a Nini parece já estar num capítulo à frente. Então, a Gina nesse episódio sente-se finalmente integrada no grupo teatro. Finalmente encontrou um bom propósito. Pena que tudo o que é bom acaba depressa. Quando ela liga à mãe a perguntar se pode passar a noite em casa da Ashlyn, ela fica a saber que se vai mudar outra vez. É aí que ela se volta a fechar em copas. O Ricky tenta falar com ela, mas ela diz-lhe para não a procurar mais, pois são inevitáveis os novos começos da Gina, uma e outra vez. Esta revelação também desestabiliza o Ricky, porque estava a encontrar um novo começo na Gina, alguém que o ajudava verdadeiramente a seguir em frente. A cena da Gina a desabar quando fica sozinha com a mãe, enquanto toca Out of the Old, esquece de cortar a faca. E puff, a Gina sai de cena. Tens imensos truques. Sim, guarda aí o melhor para esta noite. O ato do desaparecimento da Gina. Importante também referir que o Ricky maltrata um bocado a Nini logo depois da quebra de ligação com a Gina, mas quando se apercebe do buraco em que está metido, ele fica desesperado para voltar para a Nini. E enquanto ocorre este drama todo, o EJ está lá na vida dele, triste por perder seguidores no Instagram. Por falar em seguidores, se chegaram a esta parte do vídeo, considerem ajudar-me a crescer este canal ao clicar em subscrever. Por favor, obrigado. Episódio 8, Nini e Ricky é tão amaldiçoado. Nem sei como é que nunca tinha visto antes. A jornada dos dois é completamente antagónica. Ele procura estabilidade numa relação passada para combater a instabilidade causada pelo divórcio dos pais, enquanto que ela procura algo novo e maior. Procura desprender-se do passado. Ela sente, tal como a Gabriela, que tem uma nova Nini dentro de si à espera de se mostrar. Mano, os dois começam uma reaproximação num teatro assombrado e quando tocam no nome da Gina cai a porra de um saco de areia do céu. Guardem esta informação. Quando está a sós com a Nini, o Ricky recebe uma mensagem da Gina a dizer que se vai embora um dia mais cedo. E isso parece que só acelera o processo de reaproximação dele à Nini. Carência? Só não rola o linguadão porque o Big Red aparece. E sim, a Nini só voltou a estar aberta a ter uma relação com o Ricky porque, primeiro, teve ciúmes da proximidade de Gina-Ricky. Segundo, o Ricky estava finalmente a levar a sério o clube de teatro. Agradece à Gina, pota. Passamos para o dia do espetáculo, episódio 9. Quando a Nini e o Ricky ficam a sós no ginásio, volta a cair a porra de um saco. Eu não sei muito bem como processar o facto que um saco é o super substituto da Gina. Falando em super substituto, o EJ faz a boa ação da temporada, depois de só ter feito merda atrás de merda, e compra um bilhete para a Gina poder ir ver a peça musical. Quando a Gina reencontra o Ricky, ele quebra a quarta parede e confessa que sente que a Gina nunca partiu de verdade. Pois, claro que não, ela encarnou na porra de um saco de areia, seu totó do teatro. E pior, ele ainda tem a lata de dizer que sente que voltou a ser o seu eu de antigamente. O camelo regrediu e ainda está satisfeito? Mais cedo no episódio, o Ricky canta a música Just for a Moment, que começa logo com I fell in love with the only girl who knows what I'm about. E o Big Red, que é gente como a gente, pergunta logo se a música é para a Gina. Mas o imbecil responde que é sobre a Nini. Tipo, vai-te fuder. Mas é, Ricky Bowen, a Gina é uma palhaça para ti. Não me digas que levaste no literal as últimas palavras que ela disse presencialmente. Tomar no cu, caralho. Fim de desabafo. Ok, eu compreendo que a música surja depois do momento em que ele e a Nini têm um momento de partilha e que relembrem como era bom antigamente e como ela o conhece bem, blá blá blá, but still... Esquece, a Gina é impecável. Obrigada! Aliás, os super substitutos são. No episódio 10, a Gina dá uma grande prova de amor, eu pelo menos interpreto assim, quando leva o Ricky de volta ao espetáculo para cantar o Breaking Free com a Nini. Os dois reatam depois disso, por isso a Gina, mesmo gostando do Ricky, foi quem diretamente lhe reabriu o caminho. E isso também só acontece porque o EJ convida a Gina para ir ao espetáculo e porque cede o lugar de Troy ao Ricky.
E contextualizando, o Ricky sai a meio da peça porque descobre que a mãe levou um namorado novo e porque não quer arruinar a performance da Nini, que tem a possibilidade de ganhar uma bolsa para a Escola de Artes Performativas. Mas se realmente gostasses de mim, Ricky, deixavas o papel para quem o quer representar. Engraçado é no episódio em que o Ricky e a Nini voltam a namorar, a própria mãe do Ricky diz que os casais nem sempre ficam juntos. Ai, que informação dramática. Maus presságios everywhere, e cá ainda é interessante terem cortado a declaração da Gina ao Ricky nesse episódio para trazer só mais tarde na Season 2. E sim, essa cena foi mesmo filmada na altura da primeira Season. Na Season 4 quiseram ainda amarrar mais as coisas, ao inserir uma cena extra que teria acontecido no primeiro episódio da série. Na cena é a Gina quem aconselha o Ricky a cantar a música para a Nini durante as audições e é por isso que ele ganha o papel de Troy. Por sua vez, a primeira conversa que tem com ele motiva a Gina a querer inscrever-se nas audições. Não tem coisa mais à Gabriela e Troy que isto. Os dois mudaram completamente a trajetória um do outro ao se conhecerem. Come on, no episódio 2 é a Gina que impede que o Ricky desista da peça depois da Nini os caralhar à frente de toda a gente. Ela usa sempre as palavras certas e isso deixou inicialmente assustado. A facilidade com que ela chega até ele é abismal, mesmo que nesse ponto da história a Gina o faça pelos motivos errados. Mas também as motivações para o Ricky estar no teatro não eram as corretas. Os dois estão mais kits. É a Gina quem traz de volta o Ricky ao espetáculo final, foi sempre ela quem acreditou no potencial do Ricky para o teatro e o motivou, enquanto que ele foi para a Gina o primeiro elo de ligação a sério em muito tempo. Mais que isso, a Gina e o Ricky encaminharam-se e caminham lado a lado apesar dos vários contratempos. E ainda estamos a caminhar na mesma direção. Eu não sei sinceramente porque é que fiquei tão fodido com o final da Season 3 e gostava de ter uma conversa com o meu euzinho do passado, o SS 1.0, para tentar perceber o porquê. Hoje em dia acho que o payoff da série para as personagens da Gina e do Ricky de uma sensibilidade incrível. Não sei se os meus milhares de subscritores concordarão com este facto ou se sequer chegaram a esta parte do vídeo, mas chega para bingo! Espero que isto não tenha soado a um vídeo de hate à Nini, a.k.a. Olivia Rodrigo, mas se soou é porque é... Tchau!